Olá, amigo do Efluente, seja bem-vindo a mais um episódio do EfluenteCast, um podcast onde um doutor em engenharia e um engenheiro ambiental, um professor e um aluno, um consultor ambiental e um operador de estações, um pai e um filho discutem e trocam ideias sobre o tratamento de águas efluentes. Esperamos que vocês gostem. Olá, amigo do Efluente, tudo bem? Voltamos aqui na nossa sequência sobre tratamentos físicos. A gente já conversou aí sobre gradeamento, peneiramento e caixa de areia. E agora a gente vai falar sobre caixa separadora de água e óleo, né? Vamos discutir como elas são, eu acho que como ela funciona todo mundo já deve saber, e vamos compartilhar aí o que a gente tem de experiência sobre isso. E talvez, se der, responder uma pergunta que é o porquê quase todos os lugares que tem uma caixa separadora de água e óleo, mecânica, lavagem, etc., normalmente não consegue atender ao que deveria. Bom, vamos lá então. Quando a gente fala de caixa separadora água-óleo, a gente tem um problema quase sempre semelhante aos outros tratamentos físicos que a gente já conversou. A gente trabalha num ponto de pico, de vazão de pico, e muitas vezes a caixa separadora ela é trabalhada, né, por uma situação de vazão médio. E ela não funciona, porque como todo o processo de separação físico vai depender da minha densidade, a minha diferença de densidade entre o meu líquido, que é a minha água, teoricamente, e o sólido que está o compondo, né? Então, quando eu falo de uma areia, quando eu falo de um material grosseiro, né, seja ele flutuando, no caso do material grosseiro, ou algo muito mais pesado que possa sedimentar, ele vai estar se separando com facilidade, né? Quando eu falo da separação água-óleo, eu já estou falando de uma separação bem mais delicada. É uma separação natural, então é um material que vai flotar, um material leve, óleos e graxas, né, que é o que a gente está querendo separar. E essa separação vai ter que acontecer de uma forma bastante rápida. E teoricamente sem a ação de nenhum tipo de produto, ela é um tratamento físico. Né? Embora acho que isso já está sendo vencido há algum tempo, já começou a se trabalhar algumas situações diferentes em que, sim, eu posso adicionar algum elemento para justamente tentar responder aquela pergunta que tu colocou ali. Como é que dá para a gente poder fazer funcionar um sistema desse onde quase sempre não está funcionando e por que não está funcionando. Então, quando a gente fala na aplicação de uma caixa separadora, o princípio que ela usa? Ela vai usar, quase sempre uma caixa separadora tem 3 compartimentos. O de entrada, o efetivamente de separação e o de saída. Né? Nesse de entrada ou mesmo de separação, em algumas caixas compradas, né, já no mercado, tem lá o sistema de coalescência, que é o sistema de direcionamento do fluxo, né, e separação dessa gotícula, desse material separado mesmo, né, para poder então flotar e ficar separado nessa compartimento central, vamos dizer assim, né, que a maioria tem, para não estar no efluente final. E qual o problema? Que com o passar do tempo, aquilo que no passado uma caixa separadora água-óleo removia com facilidade, que se a gente fosse falar de uma oficina mecânica, vamos falar até mesmo, por que não, de uma retífica de motores, que a gente já trabalhou, teve bastante experiência com isso, e é um sofrimento, né? Todo mundo que especialmente eu tenho acompanhado com os licenciamentos municipais, a gente já atendeu prefeituras em que atendem esses licenciamentos, então a gente fazia consultoria e aparecia, né? Não dá conta, né? A caixa separadora água-óleo não atende o padrão de separação. Primeiro, ele é bastante baixo, e aqui não vale questionamento nenhum, é esse o padrão e está acabado, né? Ele é relativamente baixo, tanto para se pensar como óleos minerais ou como óleos e graxas totais, né? 10 para minerais e totais vai dar 30. Então são valores realmente bastante baixos. Mas que no passado talvez era muito mais provável de a gente atingir. Por quê? Eu tinha uma gordura, óleos e graxas, que não estava emulsionado. Então eu não usava tantos produtos de emulsificação, seja no processo de lavagem de carros, numa oficina mecânica, né, numa retífica. A gente conversou no episódio 5, onde a gente fala, até estava procurando para ver certinho, mas o episódio 5 onde a gente fala de óleos e graxas, né? A gente fala desse uso dos produtos que antigamente não tinha, às vezes a matéria ficava muito mais facilmente separada do que... Justamente essa ideia de uso de um surfactante, né, um detergente mais potente, um produto que vai fazer uma emulsificação, eu vou ter uma dificuldade, porque esse material vai estar, então, não numa gotícula realmente separada e que eu possa então fazer essa separação do óleos e graxas, né, do que vai estar emulsificado, e eu preciso sim trabalhar algum produto. Eu já
já vi no mercado alguns sistemas de caixa separadora água-óleo que vão para essas, especialmente para retíficas, onde a quantidade de óleos e graxas é absurdamente grande, né? E só uma caixa separadora não vai dar conta de fazer. Muitas vezes um sistema físico-químico não dá conta de resolver pós caixa separadora água-óleo, né? Especialmente aí para surfactantes, que é um problema bastante grave nesses casos, mas que... Por quê? Porque eu tenho uma entrada emulsificada, mesmo que às vezes não seja tão grande quanto essas retíficas, ou mesmo algumas mecânicas. A gente até tem recomendado, né, para algumas mecânicas que, olha, terceiriza a tua lavação de peças, terceiriza o material que tu tens, né, de produção de efluente que tem esses óleos e graxas, porque se usa muito esses materiais detergentes potentes, né? E isso faz com que ele haja de uma forma muito eficiente na peça, mas aí vai te agir de um outro lado, né? E aí não adianta, tu pode ter uma caixa separadora, que o princípio de projeto que é? A velocidade ascensional da gordura, ou do óleos e graxas, né? Que a gente usa aí o 14.4, né? Metro quadrado por hora, se não me engano. Então assim, ou dá 14 milímetros por segundo, né? Que é o limite, vamos dizer assim. Então quando eu faço esse dimensionamento, não adianta, se eu tenho um material emulsificado, isso tanto faz, né? A caixa separadora vai ser do que for. Um outro problema que a gente observa com muita frequência é, na realidade, a... 14,4 metro cúbico, metro quadrado hora. Metro cúbico, metro quadrado por hora, né? Então, essa velocidade ascensional, se eu tenho emulsificação, ela não é mais obedecida. Então, se ela não é mais obedecida, e eu usei esse princípio como tipo, isso o que vai me dar? Vai me dar a área superficial da minha caixa separadora, certo? E aí o volume eu posso associar ao TDAH. Então, que eu tenho um TDAH normal aí de uma caixa separadora, 20 minutos, 30 minutos. Né? Então, algo que deveria ser suficiente para poder separar. E aí, quando a gente olha para uma lavação de veículos, onde o teor de óleos e graxas na entrada é muito menor, às vezes mesmo essas, a gente já observou em várias situações diferentes, que não tem separação, né? Igual eu não consigo fazer a separação. E isso, então, é um problema. Né? É um problema porque está emulsificado. Né? Eu tenho ali uma emulsificação. Por quê? A potência dos meus detergentes que eu trabalho. Em algumas dessas que a gente fez, consultoria, o que a gente sugeriu? Né? Primeiro, olhar o quanto de detergente de fato você está usando. Né? Então, teve um caso de uma rampa de lavagem de tratores, e a gente foi fazer a análise do efluente tratado, tinha dado 60 ppm, 60 miligramas por litro de surfactante. Né? É óbvio que, e aí óbvio, dá óleos e graxas, e vai dar carga orgânica, vai dar DQO, vai dar DBO, tudo. Né? Todos os processos levam a reboque. Coisas que jamais uma caixa só por si não vai tratar. Né? E aí, de novo, a gente tem que tomar um cuidado. O que é possível de separar, que é o material suspenso, né? Óleos e graxas. Eu não vou separar DBO solúvel, DQO solúvel, não vou separar na caixa separadora. Né? Muitos acham que isso é possível. E aí, o que eu faço? Eu acabo, vou dar aqui entre aspas, solubilizando esse óleos e essas graxas, né? Óleos e graxas. Isso acaba passando da minha caixa e medindo como DBO, como DQO. E o surfactante talvez pode ser o primeiro elemento que é o carreador disso, né? Porque ele vai provocar essa emulsificação. Então, eu estava falando que tinha algumas caixas no mercado que adicionam alguns produtos, por exemplo, até algumas adicionam NaCl mesmo, ou até algum coagulante, né? Que é um sal também, para fazer o quê? Para fazer essa desemulsificação. E aí sim, eu consigo separar essa óleos e graxas com mais facilidade, e aí a caixa separadora passa a ter o seu papel adequado, né? E não esquecendo que ela está lá na vazão de pico e é dimensioná-la para isso, né? Porque senão ela não vai funcionar na média, mas não vai funcionar quando precisa, que é na vazão de pico, né? Então, das recomendações para as lavações, ou mesmo para essa rampa, no caso que eu estava comentando, né? Óbvio, tinha um excesso lá. Aí fomos olhar o que era a recomendação do produto. Deveria ser diluído no mínimo 30 vezes. Se eu dividir o 60 por 30, vai chegar ao 2, que é o limite da legislação de surfactantes. Certo? Então, ou seja, o cara usou o produto puro, e assim, é óbvio que eu não vou ter, uma caixa separadora não vai dar conta. Então foi tudo a reboque, né? Mas o que eu digo, o que a gente falava nas lavações de carro? Olha a recomendação do produto, vê se o teu lavador não está exagerando nisso aí, então isso está prejudicando, além dos surfactantes, aumenta a emulsificação e diminui a eficiência da tua caixa. Pode estar sendo multado, pode estar fora, sim, por um detalhe de... E de novo, né, cuidar, porque se eu não tenho uma boa caixa de areia antes, onde vai acumular
areia, dentro da caixa separadora água-óleo. Diminui o volume, eu vou passar com mais velocidade o meu efluente, né? Vou diminuir o meu TDAH, e aí diminuindo o tempo de detenção hidráulica, o que acontece? Vai arrastar mais óleos graxos. Sim. Né? Então a gente tem que olhar para isso. Cansamos de ir em caixa separadora água-óleo, né? Uma altura dessa aqui de óleo em que o pessoal não separa. Também não adianta, né? Também a gente tem que tomar cuidado com a operação para que ela se mantenha dentro das condições de fazer a separação do qual ela se propõe. Sim. Né? Beleza. Quer completar mais alguma coisa? Eu acredito que dentro de caixa separadora era isso, né? Em especial aí alguns que usam caixa separadora, especialmente a oficina mecânica, que a gente sabe que são praticamente todas, né? Não está atendendo, não é culpa da caixa separadora. O teu processo hoje mudou. Então o que eu mudaria? Eu mudaria minha postura em ou tratar o teu efluente como um resíduo sólido, e aí então eu vou destiná-lo como resíduo sólido, é mais caro, com certeza é mais caro. Mas você garante atendimento da legislação, né? Ou procura uma terceirização, procura alguém que concentra esse processo e pode investir mais numa estação de tratamento, né? Porque você vai ter que complementar isso, não tem jeito, né? Que você não vai dar conta de remover óleos e graxas da ponta usando só uma caixa separadora. Uma lavação de veículos, com certeza, né? Uma rampa de lavagem, com certeza dá conta, e é um local onde caixa separadora água-óleo atende muito bem. Ou às vezes, algum momento, um posto de combustível, onde faz só da rampa, por exemplo, caixa separadora água-óleo dá conta de fazer, é o que é utilizado. Bem dimensionado, né? Bem olhado para isso. Bem dimensionado, está tudo certo, né? Funciona e funciona muito bem. Né? Beleza, mas cuidar com a emulsificação. Esse é o ponto onde a caixa separadora quase sempre passa a não funcionar e é vazão de pico. Dá uma olhada pro processo como um todo. Isso aí. Beleza, então. Valeu, pessoal. Até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau. Olá, amigo do Efluente. Chegamos ao final de mais um episódio do Efluente Cast. Se tu gostou, por favor, deixa aqui o teu like. Se tu não gostou, deixa aqui a tua sugestão para que a gente possa aprimorar cada vez mais os nossos episódios. E, por favor, não esquece de compartilhar esse episódio com o teu chefe, teu colega, um ex-colega de faculdade, alguém que possa também apreciar o conteúdo que a gente tem a oferecer, beleza? Até a próxima, um abraço!